Ruth Henderson tinha 68 anos e possuía uma calma que parecia aprimorada pelos 50. Invernos nevados de Albany e meio século de casamento com Thomas. Um homem de longos silêncios e mãos firmes. Qualquer um que a vaisse dobrando toalhas na velha casa azul da Lark Street jamais imaginaria a quantidade de contas de outras pessoas que aquelas mãos seguravam. Durante 5 anos, pagar o aluguel de Brandon e Amber, as prestações do carro, o seguro, a creche e até as compras semanais deixou de ser uma ajuda ocasional para se tornar uma rede permanente, quase invisível, mas absolutamente necessária para a sobrevivência deles. Thomas alertava sobre limites, mas Ruth permanecia em silêncio, convencida de que estava fazendo aquilo pelo neto. O único que ainda inspirava afeição incondicional. Assim, as transferências automáticas e os telefonemas de mãe, só desta vez tornaram-se parte da rotina. Tão rotineiros quanto regar o manjericão no parapeito da janela. Até que um dia, diante da cafeteira chiando no fogão, Ruth disse algo que nunca havia dito antes. Vamos avaliar outras opções primeiro. Era apenas uma frase. Mas para Brandon e Amber, foi como desligar o suprimento de oxigênio. O silêncio que se seguiu, visitas menos frequentes, mensagens curtas, ligações ausentes, revelou que o afeto estava ligado a um fluxo constante de dinheiro. 2 meses depois, não disfarçado de prudência, chegou um convite inesperado. Um fim de semana em Quebec para reconectar ao Tom de Brandon e Amber nas mensagens soava caloroso, quase ensaiado. Sentimos sua falta. Será bom para o pequeno. Queremos recomeçar. Thomas, esperançoso, aceitou cautelosamente. E Ruth, instigada pela imagem do neto enrolado no pescoço, concordou. Naquela manhã, o céu estava cinzento e úmido, e Ruth percorreu a lista com precisão de relojoeiro. Remédios em porto, remediós coloridos, uma garrafa térmica com chá de camomila, o casaco de lã azul que coçava, lanches embrulhados em papel manteiga e, finalmente, a sacola extra que Amber insistiu que trouxesse para as lembranças, a bolsa bege com uma mancha de caneta na alça, parecia inofensiva. Embora os lembretes de Amber parecessem estranhos, não se esqueça da sacola. Certifique-se de que ela vá para o porta-malas. Mande-me uma foto. Ruth enviou o emoji de confirmação e a foto. Meia hora depois, enquanto os limpadores de para-brisa tocavam um ritmo monótono na estrada, Brandon ligou. Sua voz era extraordinariamente terna, doce. Demais para ser verdade. Ele perguntou sobre a bolsa novamente. E acrescentou um "eu te amo, mãe", que não dizia há anos. Para Ruth, era como ouvir uma melodia familiar na fórmula de compasso errada. Algo no ar não se encaixava e, embora ela ainda não conseguisse explicar, o instinto já a apertava no peito. O silêncio dentro do carro ficou mais pesado depois daquele telefonema. Thomas, concentrado na estrada, não percebeu a corrente elétrica que percorria Ruth. Ela encarou a bolsa no porta-malas, como se pudesse ver através do metal, sentindo que cada quilômetro em direção à fronteira era um passo em direção a algo que ela não entendia, mas que poderia destruir tudo. Em sua mente, ela repassava gestos passados. O jeito como Brandon se esquivava de perguntas diretas, a rapidez com que Amber mudava de assunto ao falar sobre dinheiro, o jeito estranho com que seu neto dizia: "Mamãe está sempre cansada". De repente, aquela bolsa bege não era apenas um objeto esquecido. Havia se tornado um símbolo da desconfiança que ela nunca se permitira aceitar. A tensão se apertou em seu estômago. Um nó que não se desfazia nem com goles de chá de camomila. À medida que a estrada começava a estreitar e placas azuis anunciavam a aproximação da fronteira canadense, o instinto tomou a forma de uma ordem. Ruth virou a cabeça para Thomas, com a voz mais firme do que nunca. "Vire agora mesmo, Thomas." Surpreso, obedeceu sem questionar. Fez uma curva calculada em direção à saída mais próxima e estacionou em uma área de descanso vazia. Ruth saiu do carro com as mãos trêmulas. Abriu o porta-malas e colocou a mala no banco de trás. Com dedos que pareciam de chumbo, ela abriu o zíper, entre pijamas minúsculos, bichos de pelúcia e alguns livros infantis. Ela encontrou o que temia sem ter imaginado:
embalagens cuidadosamente escondidas, arrumadas demais para serem mera coincidência. Eram pacotes embrulhados em plástico que nenhuma memória inocente poderia justificar. Naquele instante, o ar ficou mais denso e a verdade a atingiu como um baque. Seu próprio filho e sua nora haviam planejado usá-la como mula, disfarçando uma viagem em família como o que, na verdade, era um sacrifício secreto. O coração de Ruth batia forte contra o peito, como se quisesse escapar. O "eu te amo", mãe de Brandon, não era mais um gesto terno, mas uma despedida envenenada, um adeus disfarçado de afeto antes de entrega lá ao sacrifício. Naquela área de descanso, com um murmúrio distante dos caminhões passando pela rodovia, ela percebeu que estivera a centímetros de perder tudo. Sua liberdade, sua reputação e, acima do tudo, a segurança do neto. Fechou a bolsa com um movimento brusco, como se com aquele gesto pudesse encerrar anos de silêncios e desculpas complacentes. Olhou para Thomas, que ainda não compreendia a magnitude da descoberta, e pensou que nunca mais permitiria que o amor confuso se tornasse uma corrente. E se você está lendo esta história até aqui, me conte nos comentários como você está seguindo o seu raciocínio. Gostaria de saber quantos de vocês também acham que o instinto nunca está errado. Com a mala ainda no banco, Ruth respirou fundo e se obrigou a pensar friamente. Continuar com um plano estava fora de questão. Se cruzassem a fronteira, tudo terminaria ali. Ela decidiu retornar a Albany e encarar o inevitável. A viagem de volta foi silenciosa, interrompida apenas pelo bater da chuva no para-brisa e pela respiração ofegante de Thomas, que tentava resolver as perguntas que ainda não ousava fazer. Ruth olhava a estrada como se estivesse no retrovisor. Via não apenas o asfalto passar rapidamente, mas também os anos de indulgência, os empréstimos disfarçados de favores e as visitas condicionadas ao fluxo de dinheiro. A jornada não era apenas física, era também um retorno simbólico à raiz do problema. A cada curva, Ruth tomava uma decisão que mudaria não apenas seu destino, mas também o da criança que dormia pacificamente no banco de trás, alheia ao abismo que acabavam de evitar. Do volta a Albany, Ruth não deixou passar um único dia sem agir. Combinou um encontro entre Brandon e Amber em sua casa, colocando a sacola na mesa de jantar como se fosse um teste de fogo. A atmosfera estava carregada de uma tensão que perfurava o ar. Nem mesmo o tec-tec do relógio de parede ousava soar. Brandon, com um olhar evasivo, tentava disfarçar o medo com arrogância, enquanto Amber mantinha os braços cruzados, projetando uma calma que só traía cálculo. Ruth.com, voz firme e expressão serena, mostrou-lhes o que havia encontrado. Não houve gritos, nem lágrimas, apenas um silêncio tão pesado que parecia abafar as palavras. E então, com a clareza de alguém se olhando no espelho após anos de evasão, ela disse: "Chega. Chega de ajuda, chega de desculpas." Brandon tentou justificar, falando de dívidas, ameaças e pessoas perigosas que supostamente os forçaram. Amber, mais pragmática, lançou seu cartão de visitas habitual. "Fizemos isso pela criança." Mas aquelas frases que antes teriam enfraquecido Ruth, agora ricocheteavam em um muro que ela mesma havia erguido em questão de horas. Thomas, ao seu lado, permaneceu em silêncio, deixando claro que a decisão havia sido tomada em conjunto. Ruth não gritou, nem chorou. Simplesmente anunciou que cortariam toda a assistência e que um advogado já estava ciente do ocorrido. Ela documentaria cada detalhe, pois sabia que um dia poderia precisar de proteção legal. A descrença no rosto do filho era um retrato cruel. Ele não entendia que o dinheiro da mãe não estava mais disponível, que o tempo de tolerância havia acabado. Ruth, naquele instante, soube que havia quebrado um ciclo que havia devorado sua paz por anos. Os dias seguintes foram um turbilhão de chamadas perdidas e mensagens cada vez mais desesperadas de Brandon. Ruth as lia em silêncio, com uma mistura de dor e determinação. "Mãe, só até a gente resolver isso, prometo que será a última vez. Pense no seu neto." As ecoavam como um eco desgastado, incapazes de recuperar o poder que um dia tiveram sobre ela. Amber, por outro lado, optou pelo ataque, acusando-a de egoísmo, de trair a família,
de não entender a verdadeira necessidade. Ruth arquivava cada mensagem, cada nota de voz, em uma pasta designada para seu advogado. Não era vingança. Era proteção. Pela primeira vez em muito tempo, ela dormia com a consciência tranquila, mesmo que o vazio emocional do término fosse sentido em todos os cantos da casa. Mas o que Ruth temia logo aconteceu. Uma semana depois daquele confronto, Brandon e Amber tentaram a travessia sozinhos, sem a bolsa de Ruth, nem o álibi dos avós. Carregaram o próprio carro com os pacotes escondidos entre as malas e os brinquedos do menino. Na fronteira, a estratégia ruiu em minutos. Os agentes detectaram as irregularidades e a descoberta foi inevitável. Brandon e Amber foram presos na hora, algemados na chuva fria, enquanto o filho assistia do banco de trás, com os olhos. O chamado chegou de manhã cedo na casa de Ruth. A polícia exigia sua presença como contato de emergência para cuidar do neto. A notícia foi um duro golpe, mas também a confirmação de que ela havia tomado a decisão certa para quebrar o ciclo. Quando Ruth chegou à delegacia, o menino correu em sua direção como alguém que busca abrigo em uma tempestade. Seu casaco cheirava a umidade e medo, e suas mãozinhas agarravam o pescoço da avó com uma força que revelava mais do que ele conseguia expressar com palavras. Os policiais explicaram os procedimentos, falaram sobre acusações federais, um longo processo judicial e a possibilidade de os pais passarem meses, talvez anos, na prisão. Ruth ouvia tudo com a testa franzida, anotando mentalmente cada detalhe. Não era a primeira vez que enfrentava uma responsabilidade, mas nunca sentira um peso tão grande. Não se tratava apenas de quebrar um ciclo de dependência. Agora ela tinha que ser a âncora para uma criança que já tinha visto demais, para sua tenra idade. De volta à casa, enquanto preparava uma xícara de leite quente, Ruth olhou ao redor e percebeu o contraste. Aquela casa simples, com as paredes cobertas de fotografias de família, se tornaria o novo refúgio do neto. A cama de hóspede se transformou em um quarto de bebê em questão de horas, com cobertores dobrados e um ursinho de pelúcia que ela guardava há anos. Thomas, sempre modesto, colocou uma luz noturna ao lado da cama e disse ao menino que ele estaria seguro ali. Ruth entendeu então que, embora o caminho fosse difícil, eles haviam conseguido evitar o pior. Não apenas uma prisão injusta para ela, mas também um abandono absoluto para o menino. E se você continuar lendo até aqui, por favor, compartilhe esta história com outra pessoa. Talvez isso a ajude a refletir sobre o que significa estabelecer limites por amor. O processo judicial transcorreu com a lentidão característica dos tribunais, mas Ruth se recusou a deixar que a incerteza a arrastasse. O apoio de seu advogado reuniu todas as mensagens, provas e documentos que demonstravam tanto a manipulação quanto a tentativa de incriminá-la na travessia da fronteira. Cada pasta organizada em sua mesa era um lembrete de que a ingenuidade não tinha mais lugar em sua vida. Brandon e Amber foram condenados a 18 meses de prisão, uma pena que provocou sentimentos contraditórios em Ruth. De um lado, a dor de ver o próprio filho atrás das grades. De outro, a certeza de que aquela era a única maneira de enfrentarem as consequências de seus atos. Enquanto isso, a vida cotidiana na Casa Azul, em Albany, começava a retornar a uma estranha normalidade. O neto foi matriculado em uma escola pública local, com salas de aula iluminadas e professores atenciosos que o integraram gradualmente. No início, os desenhos do menino retratavam cenas de carros de polícia e malas suspeitas, mas com o tempo, essas imagens deram lugar a paisagens com árvores, cachorros e bolas de futebol. Ruth e Thomas encontraram consolo nesses pequenos sinais de cura. A rotina, longe de ser entediante, tornou-se um bálsamo, cafés da manhã sem graça, dever de casa à mesa da sala de jantar, e noites passadas lendo sob o abajur que pertencera à mãe de Ruth. As primeiras cartas de Brandon chegaram com uma caligrafia trêmula, palavras carregadas de arrependimento. Ele dizia que havia cometido um erro terrível, que não sabia como lidar com a dívida e que precisava acreditar que ainda poderia se recuperar como pai. Ruth Ashley, em silêncio, sempre à noite, com uma pequena lâmpada iluminando o papel, havia uma mistura de súplica e vergonha que lhe partia o coração, mas também um vazio que ela não conseguia ignorar,
Nenhum pedido de desculpas apagaria o fato de que ele estivera disposto a sacrificá-la na fronteira. Era impossível não se lembrar da voz entrecortada daquele "eu te amo, mãe", como uma adaga disfarçada de carícia. As cartas de Amber, por outro lado, eram diferentes. Frias, cheias de reprovações e acusações. Contra o sistema judiciário, a polícia e até mesmo Ruth, ela se apresentava como vítima, incapaz de reconhecer seu próprio papel em tudo o que havia acontecido. Dizia que tudo era uma conspiração, que as acusações haviam sido exageradas, que haviam feito aquilo por necessidade. Ruth as dobrou cuidadosamente e as guardou em uma gaveta sem responder. Ela havia aprendido que nem toda palavra merece uma resposta e que o silêncio, às vezes, é o limite mais poderoso. Cada carta se tornou uma lição para ela e um lembrete de que havia tomado a decisão certa: parar de apoiar o insustentável. Com a guarda temporária em suas mãos, Ruth percebeu que precisava pensar a longo prazo. Ela se reuniu com assistentes sociais, psicólogos infantis e o advogado da família para preparar o terreno. Cada relatório sobre o progresso do menino, cada registro de sua frequência escolar e cada fotografia de sua rotina diária foram arquivados como peças do mesmo quebra-cabeça, provando que a casa deles era o lugar mais seguro e estável para ele. Não se tratava apenas de cumprir os procedimentos legais. Era também um ato de amor atencioso, construindo um escudo contra quaisquer tentativas futuras de Brandon ou Amber de levar o menino de volta sem demonstrar uma mudança real. Em casa, Ruth e Thomas começaram a criar pequenos rituais que ajudavam o neto a se sentir mais seguro. Aos domingos, faziam panquecas em formato de animais. Às quartas-feiras, depois da lição de casa, assistiam juntos a documentários sobre a natureza. E todas as noites, antes do dormir, acendiam uma vela na sala de jantar e compartilhavam 3 coisas pelas quais eram gratos naquele dia. Esses gestos simples criaram um manto de segurança ao redor do menino, que gradualmente parou de acordar assustado no meio da noite. Enquanto Ruth o observava dormir em paz, refletiu que o amor verdadeiro nem sempre é complacente. Às vezes, significa erguer muros onde antes só havia portas abertas. Com o tempo, Ruth começou a descobrir uma versão de si mesma que estava adormecida há anos. Inscreveu-se em workshops comunitários para avós cuidadores, onde compartilhou sua experiência com outras pessoas que também tiveram que assumir o papel de mães pela segunda vez. Lá, encontrou consolo e também força. Percebeu que não estava sozinha, que havia muitas pessoas que carregavam histórias de sacrifício e resiliência. A cada encontro, sua voz trêmula se transformava em uma narrativa firme, quase terapêutica. E ela começou a inspirar outras pessoas a estabelecer limites onde antes só havia concessões. Ao mesmo tempo, ela reacendeu paixões que havia deixado para trás. Voltou a cultivar seu pequeno jardim. Aquela faixa de terra perto da cerca onde as rosas cresciam tortas mas cor-de-rosas. Convidou o neto a sujar as mãos na terra, ensinando-lhe que a paciência é recompensada quando se trata de ver algo florescer. Essa rotina simples a conectou a um senso de propósito que não dependia de ninguém. Thomas, vendo-a sorrir, através das mãos sujas de lama, disse suavemente: "Nunca a vi tão forte." E Ruth compreendeu que, ao quebrar o ciclo de dependência, ela não só havia salvado o neto, como também a si mesma. A comunidade de Albany logo começou a reconhecer a coragem de Ruth. Na igreja local, ela era citada como um exemplo de fé colocada em prática. Na escola do neto, os professores a elogiavam por sua perseverança e comprometimento. Sem querer, ela se tornou um modelo silencioso para outras avós que, como ela, assumiram mais responsabilidades do que imaginavam na velhice. Ruth não se considerava uma heroína, mas era grata por sua experiência servir de alerta. O amor, sem limites claros, pode arrastar qualquer um para o abismo. No entanto, sua paz de espírito não era absoluta. O advogado a informou que, após sua libertação da prisão, Brandon e Amber poderiam tentar reivindicar a guarda. Essa possibilidade tornou-se uma sombra persistente que a perseguia mesmo nos dias mais brilhantes. Ruth preparar. Guardou cada boletim, cada atestado médico,
cada evidência de que o menino estava crescendo em um ambiente saudável e estável. Não se tratava de lutar para vencer, mas de proteger o que já havia conquistado. Dar ao neto uma infância livre de caos e manipulação. Cada pasta que ela preenchia na estante de estudos era, para ela, um baluarte contra o futuro incerto. Durante uma das visitas autorizadas à prisão, Ruth viu Brandon atrás do vidro, seu rosto macilento parecendo 10 anos mais velho em apenas alguns meses. Seus olhos buscaram os dela com uma mistura de vergonha e necessidade. Ele falou sobre programas de reabilitação, cursos de carpintaria e como sonhava em ser um pai presente novamente. Ruth ouviu em silêncio, seu coração dividido entre compaixão e cautela. Havia um toque de sinceridade em seu filho, mas ela também reconheceu a fragilidade de suas promessas, como folhas agitadas por um vento forte demais. Depois de sair da visita, ela ficou sentada no carro por um tempo, com as mãos no volante, respirando fundo. Sabia que o perdão era um caminho possível, mas também entendia que não podia confundi-lo com o esquecimento. Brandon teria que demonstrar com ações o que agora enchia de palavras. Para ela, o verdadeiro amor materno não consistia mais em abrir a carteira incondicionalmente, mas em manter uma firmeza que salvaria a vida dele. Naquele momento, Ruth tomou uma profunda resolução. Poderia amar o filho novamente, mas jamais permitiria que ele a manipulasse novamente. Com o passar dos meses, o processo judicial avançou para um ponto decisivo. O juiz concedeu a Ruth e Thomas a guarda legal permanente do neto. A notícia chegou em uma pequena sala de audiências com paredes bege e cheiro de papel velho, mas, para ela, foi como ouvir um hino de liberdade. A criança teria um lar estável, longe dos altos e baixos e das armadilhas em que seus pais haviam se metido. Ruth saiu da sala de audiências com o documento na mão, e a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, o futuro estava sob controle. O cotidiano assumiu um novo ritmo, simples, mas pleno. Ruth levava o neto para a escola todas as manhãs, caminhando de mãos dadas por entre folhas secas e poças brilhantes. Às tardes, ela o esperava com biscoitos recém-assados e um abraço que dissipava qualquer sombra. Nessas rotinas simples, ela encontrava uma paz que nem dinheiro nem aparências podiam comprar. Às vezes, observando o menino dormir sob a luz suave do abajur, ela pensava em como estivera perto de perder tudo, e sorria com gratidão, convencida de que a intuição, aquela voz interior tantas vezes ignorada, havia salvado sua vida. Ruth entendia que cada limite que estabelecia tinha um preço emocional enorme. Havia noites em que acordava assustada, pensando em Brandon quando criança, com os sapatos enlameados depois de jogar beisebol, implorando por limonada na cozinha. A nostalgia a atingia como uma facada suave, lembrando-a de que o filho que ela amara ainda existia em algum lugar dentro daquele homem destruído. Mas ela imediatamente olhava para o neto, respirando em paz no quarto ao lado, e se lembrava de que Proteglow era agora sua missão mais sagrada. Amar também significava escolher quem salvar primeiro. Em seus passeios pelo bairro, as pessoas a cumprimentavam com respeito, algumas com discreta admiração. Ruth não buscava elogios, mas sabia que sua história era transmitida oralmente, tornando-se um exemplo silencioso. Ela aprendera que a força não nasce de grandes gestos heróicos, mas de decisões firmes nos momentos mais sombrios. Cada vez que atravessava a rua de mãos dadas com o neto, sentia como se a vida lhe tivesse dado uma segunda chance. Não apenas para criar os filhos, mas para sei redimir. Intuição, prudência e coragem haviam escrito um novo capítulo em sua velhice. Um capítulo que ela jamais poderia ter imaginado. No dia em que recebeu outra carta de Brandon, desta vez com um tom mais calmo e não exigente, Ruth entendeu que algo havia mudado. Não era um perdão imediato ou uma reconciliação automática, mas um passo em direção à aceitação. Ela guardou a carta em uma gaveta separada, não com as repreensões de Amber, mas em um espaço reservado para o que ela ainda pudesse curar. Ela sabia que a jornada com o filho seria longa e que eles poderiam nunca mais ser os mesmos, mas não carregava mais a culpa de ter dito não. Pelo contrário, descobrira que aquele não era na verdade a forma mais pura de amor. Come on.
Dormindo e a casa silenciosa, Ruth saiu para a varanda certa noite e olhou para o céu claro de Albany. O ar frio arrepiou sua pele, mas por dentro ela se sentia calma. Lembrou-se da voz firme com que ele dissera vai-se agora mesmo e sorriu. Aquela decisão salvara a liberdade, a dignidade e o futuro do neto. O ciclo de dependência havia terminado e, embora as feridas continuassem a marcar sua memória, a certeza de ter escolhido a vida também. Ruth compreendeu que o verdadeiro amor não é dar sem medida, mas proteger com limites, mesmo quando dói. E assim, com o coração em paz, encerrou sua história, sabendo que havia vencido algo maior do que uma batalha. Havia recuperado sua própria voz